Olá, concurseiro, tudo bem? Mais uma aula de atualidades nós estamos iniciando. Os temas que sempre preparamos para você aqui, nós pensamos com muito carinho porque eles podem sim inspirar a banca que elabora questões para a sua próxima prova. É só você analisar as aulas anteriores e comparar com os concursos que aconteceram nesse meio tempo. Você vai encontrar com certeza várias notícias que analisamos e que de uma maneira ou de outra acabaram aparecendo nas provas. Isso tem acontecido e por isso que eu estou chamando a sua atenção. Quais os temas que vamos trabalhar hoje? Primeiro deles, vamos lá. Brasil cobra da Argentina normalização das exportações. Quais exportações? Das exportações do Brasil para a Argentina. Vamos lá. O que é importante nessa questão que nós temos que ver aí? Além de pensar que o Brasil está vendendo para a Argentina, nós temos que analisar também o que está acontecendo na Argentina. Os problemas que eles vêm enfrentando nos últimos tempos, a questão econômica, tem interferido muito na compra que o país faz do Brasil, tá certo? Então é isso que eu quero que você pare e pense bem aí nessa questão. Os problemas que se intensificam na Argentina passam a incomodar o Brasil. Isso porque a Argentina é um grande parceiro na região. E pense aí na região do Mercosul. Lembre-se também que o Paraguai, do ponto de vista de organização, ficou fora nos últimos tempos. Mesmo o Paraguai e o Uruguai têm um poder de compra muito menor do que a Argentina tem. Em vários sentidos eles têm um poder de compra. Número de população e também em poder aquisitivo. No caso da Argentina, ao contrário, eles têm uma grande população e um poder aquisitivo bem maior do que os dois países juntos. Acompanhamos no início de novembro de 2012 o maior panelaço contra Cristina Kirchner, que mobilizou todo o país. Milhares de argentinos foram às ruas em várias partes da Argentina e em cidades do exterior, veja que interessante isso, para protestarem contra o governo. No caso do exterior, o protesto aconteceu nas embaixadas da Argentina. Foi uma maneira que a população conseguiu mostrar o seu descontentamento. Dá uma olhadinha só nessas imagens que nós preparamos para vocês. O panelaço começou muito antes e bem longe da Argentina. À medida que foi anoitecendo, as manifestações se espalharam em frente a embaixadas e consulados argentinos, na Espanha, Itália, França, Grã-Bretanha, Austrália e outros países. A convocação para o panelaço se deu pelas redes sociais. Não foi encabeçada por nenhum partido ou líder político. É movimento dos insatisfeitos. Este é um dos 41 pontos de concentração do panelaço. Aqui é um bairro rico, a Recoleta, mas aqui estão representados argentinos de todas as classes sociais, juntos contra o governo de Cristina Kirchner. ¡Olele! ¡Olala! Y este no es el pueblo, ¿dónde está? Foram pelo menos 115 panelaços em todo o país. Rosário, Santa Fé, Córdoba, Mendoza. A maior manifestação foi na capital, Buenos Aires. Milhares de argentinos protestaram na principal avenida da cidade, a 9 de julho. Além do obelisco, houve panelaço na porta da residência de Olivos, onde mora a presidente Cristina Kirchner. Uma coisa muito interessante em relação ao povo argentino, nós temos a sensação que eles fazem muito mais protestos do que o povo brasileiro, no caso de uma crise. Você também tem essa percepção? É o que nós notamos. Uma das explicações que existem em relação a isso é o nível de escolaridade que o povo argentino tem, que é muito maior do que o povo brasileiro. Automaticamente eles ficam descontentes antes quando acontece um conflito do ponto de vista político.
E a maneira criativa que eles arrumaram é essa questão de pegar uma panela e sair batendo na rua para que eles possam fazer barulho e chamar a atenção do seu governo. Tanto dentro do país como fora do país. Ir até a embaixada, porque automaticamente o embaixador, onde ele está no país presente, acaba mandando a notícia até a Casa Rosada e dizendo, olha, presidenta, o problema também aconteceu aqui, mesmo que seja um número pequeno quando é fora do país, porque, claro, não vai ter um número bastante grande de pessoas lá fora. Concurseira, concurseiro, você deve marcar isso porque esse dado pode inspirar a banca na elaboração da questão. Os manifestantes do panelaço foram convocados pelas redes sociais e conseguiu mobilizar a população para que fizessem o protesto contra a equipe econômica, não só a Cristina Kirchner, ou a Era K, como é chamado na Argentina, a Era K aí por causa do sobrenome, é claro, da presidenta. Esse procedimento de organização é um fato novo na nossa história e ele consegue aglutinar pessoas de todas as classes sociais, seja pelo Twitter, pelo Facebook. Não é mais necessário o rádio para você chamar as pessoas, não é mais necessário a televisão. Pelo Twitter ou pelo Facebook, você marca um evento e diz, nós estaremos em determinado lugar a tal hora para protestar, por exemplo, contra as políticas econômicas ou reivindicar questões salariais, questões de melhoria na segurança, no trânsito e assim por diante. E se existe as pessoas estão, no caso, existe uma mobilização, existe um sentimento de cobrança, as pessoas acabam indo até o ponto para fazer essa manifestação e ali vão reivindicar o seu desejo e cobrar das autoridades providência. Então, a questão das redes sociais é interessante que se marque aí. Isso pode vir, por exemplo, numa prova que esteja relacionada à informática, ou questões econômicas, ou questões políticas, e também de relações internacionais. Por quê? Se você lembra da manchete do início, eu falei que eu li que o Brasil cobra da Argentina providências. E isso aconteceu mesmo. O Brasil cobrou da Cristina Kirchner que ela tome providências logo, porque a Argentina deixou de comprar determinados produtos do Brasil nos últimos tempos. Olha que interessante, concurseiro, concurseira. Durante a manifestação, e para inflamar o sentimento nacionalista, o hino nacional foi entoado em vários pontos do protesto. O fato de colocar o hino nacional, as pessoas cantarem, foi uma maneira de mostrar para a presidência da República da Argentina que a população não estava contra o país, mas sim contra as atitudes que o governo vinha tomando ou está tomando em relação a toda a política que envolve a população, desde segurança pública, economia, compra, venda, escola, questão do metrô, que na Argentina isso é comum e eles têm um orgulho do seu metrô muito grande, porque aquilo funciona. Olha só, somente na capital foram 700 mil manifestantes. É claro, sempre a oposição esteve presente nesse momento, embora em várias situações apareceu dizendo que a oposição não organizou, que não apareceu ali um determinado líder, mas de uma maneira ou de outra a oposição ajudou a inflamar tudo isso, porque não aparece um carro de som do nada, não se faz uma orquestra para que esse hino nacional seja entoado praticamente ao mesmo tempo em vários pontos da cidade. Isso é bastante interessante visualizar. Eu não estou discutindo aqui quem está certo ou quem está errado, se é o governo que está certo ou se são os manifestantes. O interessante é a questão do confronto, porque se a população estivesse bem, você não iria aglutinar um número tão grande de pessoas, 700 mil, principalmente na região de Buenos Aires, que é claro, é a maior cidade da Argentina, ao contrário do Brasil, né, que é a nossa capital. No caso, Brasília não tem o maior número de habitantes, isso está em São Paulo, que no caso é a capital econômica.
Essa manifestação dos argentinos aconteceu para reivindicar, eu quero repetir isso, segurança menos inflação. Olha só, o Brasil conseguiu se livrar da inflação, a Argentina agora volta a ter aí. Transparência das estatísticas oficiais. Eu quero chamar a atenção de você também na questão da transparência das estatísticas oficiais. Fazendo uma comparação, fazendo um paralelo. No Brasil nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um instituto respeitado no mundo. Cada vez que o IBGE lança um dado, se ele tem uma determinada relevância fora do país, ele é usado lá fora e é comentado. Ou só fica aqui, é claro, se for relevante para o nosso país. Mas no caso da Argentina, o chamado, abre aspas, aí, IBGE deles, nos últimos tempos vem perdendo credibilidade. Por quê? O governo está maquiando, está alterando os dados, é claro, ao seu favor. Você deve ter acompanhado, por exemplo, o New York Times lançou nota no mês de outubro dizendo que não mais publicará qualquer dado que saia dos institutos oficiais da Argentina. Por quê? Se percebeu nos últimos tempos que eles não são confiáveis. O governo vem maquiando ao seu favor, tanto nas questões de segurança, na questão de escolaridade, na questão da inflação, principalmente, que mais afeta a população. E quando o Instituto perde credibilidade, você tem que entender que todo o restante do processo está corrompido. E isto é muito sério. Concurseira, concurseiro, os manifestantes também estão cobrando uma coisa muito séria quando nós pensamos em república, em uma república democrática, a independência dos poderes. E é claro que você vai lembrar aí do Senado, do Congresso, você vai lembrar aí da questão dos juízes e da presidência da República. Por quê? A presidenta Kirchner está influenciando muito, tanto o judiciário quanto na elaboração de leis. E isto é muito sério em um país democrático. E eles vieram cobrar esta independência. Concurseiro, concurseira, lembre-se que este foi o segundo panelaço contra a presidenta nesse primeiro ano após a sua reeleição, que foi esmagadora. Ela conseguiu 54% dos votos. O interessante é que isso vem contra a mesma presidenta, que iniciou o seu segundo mandato em dezembro de 2011, desfrutando, olha só, de uma popularidade de 64%, de uma imagem positiva, de alguém que vinha administrando bem o país. E hoje tem apenas 31% de aprovação. É uma queda muito brusca e isto é um indicativo que o seu governo tem problema e você deve ficar ligado a isso, não para estudar a Argentina, mas para entender o seguinte: quando a Argentina vai mal, ela deixa de comprar do Brasil. Se ela deixar de comprar do Brasil, ela acaba influenciando no nosso PIB. E dizem alguns especialistas que o nosso PIB deixou de crescer 0,4 pontos percentuais. Isto é muito, justamente porque a Argentina deixou de comprar produtos brasileiros. Fique ligado então nessa questão. Nosso próximo tema, concurseiro, concurseira. Veja só, Israel usa Twitter para informar em tempo real sobre ofensiva em Gaza. Você prestou atenção nessas notícias que apareceram em todos os jornais, na televisão? Você pode relacionar também, ou melhor, você deve relacionar essa questão de Israel, informar a ofensiva em Gaza pelo Twitter, com a questão da Argentina que nós acabamos de falar. De que forma você vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, no caso da Argentina, era a população combinando através das redes onde se encontrar para protestar contra o governo. No caso de Israel, era o Estado, era o governo fazendo o quê?
através das redes sociais, informando o que ia acontecer. É este dado que eu quero que você relacione. É este o fato novo. O Estado faz uso desta ferramenta. Inclusive, quando a gente pensa em termos de Twitter de Israel, em relação ao Israel, se você procurar na internet, você vai ver que a palavra Israel no Twitter foi comprada de uma pessoa. Não foi divulgado o número, mas Israel gastou milhões para comprar isso da pessoa que primeiro registrou o nome Israel lá no Twitter. Veja essa informação que é interessante, porque ela queria, ou melhor, o Estado israelense queria esse nome para si e a partir disso ele acabou vem fazendo uso disso e usou na ofensiva em Gaza. Foi uma maneira também de persuadir, de incomodar, no caso, os seus oponentes, aqueles que eles chamam de terrorista, e é interessante isso, que cada um dá o nome que quer. Cada um que está vencendo, é claro, acaba dando maior notoriedade para a sua manifestação, dizendo, eles são os terroristas e nós vamos atacá-los agora ou vamos fazer uma ofensiva e vocês saiam da frente porque nós somos mais poderosos. Eu quero que você pense o seguinte em relação à guerra. Se você notou nas TVs, é um conflito de imagens na nossa cabeça. Porque ora você tem um pai carregando uma criança morta, ora você tem um míssil atravessando os céus e caindo numa área onde tem civis. Então, nós pegamos algumas imagens para ilustrar esse conflito. Acompanhe, assista conosco. Uma grande nuvem de fumaça cobriu o céu da cidade de Gaza nesta segunda-feira, depois que um míssil israelense caiu no quartel-general das Forças Nacionais de Segurança. O bombardeio provocou uma grande explosão. O local já tinha sido atingido na manhã de domingo. Na campanha para destruir alvos do Hamas, Israel ataca áreas densamente povoadas. Em outro ponto da cidade, 2 casas de uma só família foram destruídas, provocando a morte de 2 crianças e 2 adultos. Este centro esportivo também não escapou das bombas israelenses. O governo de Israel disse que está pronto para expandir a operação depois de autorizar a mobilização de 75 mil reservistas. Mas o Egito advertiu que uma invasão terrestre teria sérias repercussões. O país está à frente de negociações para um cessar-fogo e representantes do Hamas e de Israel estão no Cairo. Israel diz que o objetivo da campanha militar em Gaza é acabar com a capacidade dos militantes palestinos de lançar foguetes em direção ao Estado judeu. Concurseiro. Veja, nós temos cada vez mais um fluxo de informações rodando pelo mundo. Essas imagens são muito fortes e cada um vai usar a imagem que lhe favorece. Ora, o povo palestino vai fazer isso, ora, o povo de Israel vai fazer isso. E nós temos que ficar sempre muito atentos para não tomar, é claro, posições erradas nesse sentido, porque quando eu olho só um lado, eu acabo indo para aquele lado e não reconhecendo a posição do outro. Esse conflito é antigo, ele permanece, ou melhor, ele permanecerá por muito tempo. E aí envolve questões religiosas, questões culturais e é uma briga por território. Esta palavra você deve gravar também, é muito interessante. No Oriente Médio, a briga é por território. E você já pensou nesse conflito? Ou melhor, você já pensou na palavra território? E por que isso gera conflito? Território significa poder. Só existe o termo território onde existe poder. Quando eu ganho território, significa que eu tenho mais poder. Quando eu perco território, significa que eu estou perdendo poder. Então, um dos fatos relacionados a este conflito está na questão do poder. E as pessoas também sempre me perguntam nas aulas, mas por que esse povo briga há tanto tempo? Por que a questão dos árabes, a questão dos muçulmanos sempre envolve Israel? Veja só, um dado aqui para que você pense. Durante um bom tempo, quem fez terrorismo há 500 anos foram os cristãos. Hoje,
Os muçulmanos são acusados disso. Um fato aí marcante é o seguinte: se você olhar mapas antigos, vai ver que o povo muçulmano dominou todo o norte da África e uma boa parte da Europa, principalmente aquela região do Mediterrâneo. E os especialistas dizem o seguinte: hoje, quando este povo olha para esse tempo glorioso, logo depois que Maomé acabou conseguindo se tornar um líder, e eles conquistam uma parte da Europa, hoje para eles é uma humilhação não ter mais essa conquista, ou melhor, ter perdido esse território. Então, segundo especialistas, segundo as pessoas que estudam essa parte da geopolítica, eles tentam recuperar este poder, tentam recuperar esse território que foi perdido. Grave bem esta palavra território quando pensar no Oriente Médio. Concurseira, concurseiro, o que fica dessa nossa análise? A questão das redes sociais. Ora, a população se organizando e se manifestando contra o governo. Ora, é o governo, ou seja, o Estado, usando as redes sociais para informar o que vinha fazer, no caso de Israel, em relação à guerra. Preciso dizer também que o Hamas fez a mesma coisa para informar. Ele usou o Twitter nesse sentido. E assim eu me despeço desejando a você ótimos estudos.